Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar do famoso chulé. Muitos de vocês devem se perguntar, professor, qual é a relação entre o chulé e a biologia? Em verdade, vos digo, a relação é completa. Muito embora a gente saiba o que é o chulé, a gente convive com ele, todo mundo já teve um chulézinho na vida, tem umas pessoas que têm mais chulés, vocês vão entender porque algumas pessoas têm mais chulé do que outras pessoas. No entanto, gurizada, o chulé é algo corriqueiro que é algo comum nas nossas vidas, a gente sempre ouviu falar e sempre vai ouvir, tá tudo bem, vou morrer de chulé. Não, ninguém morre de chulé, tudo bem, tem algumas complicações, inclusive, que eu vou falar no final do vídeo, mas o chulé é algo normal. No entanto, a biologia explica o chulé e como o conhecimento é a nossa maior arma contra tudo que é ruim, inclusive o chulé, ninguém quer ter chulé, o conhecimento, né, a partir da biologia do chulé, vai fazer a gente evitar de ter chulé. Todo mundo já teve, né? Então, olha só, o chulé, você sabe, né, é um odor desagradável nos pés. Perceba que o nome do chulé técnico seria o que seria de pé, né, podobromidrose. Bromidrose é esse nome que tem de odores desagradáveis. Por exemplo, a gente fala, chulé, fala a asa, né, quando o fedor é nas axilas, mas o princípio é o mesmo. Hoje vamos focar no chulé. Te liga. Então, adolescentes vão sofrer mais. Embora qualquer pessoa seja suscetível, os adolescentes sofrem mais. Mas por quê? Adolescentes têm duas grandes variáveis. Primeiro, hormônios, o descontrole hormonal que eles têm. Então, adolescente tem uma bomba de hormônios, né? E isso, obviamente, pode interferir. Segundo, adolescentes geralmente praticam mais esportes, são mais ativos, e isso faz com que o pé esteja suando muito mais. E o suor, vocês vão entender, é um mecanismo que faz com que bactérias e fungos presentes nos nossos pés se multipliquem e liberem esse cheiro. Então perceba, no nosso corpo nós temos bactérias vivendo, fungo, e está tudo bem, porque faz parte da microbiota. Tanto interna quanto externamente, nós temos micro-organismos no nosso corpo. Eu estou falando aqui, gotículas de saliva saem, por mais que eu nem veja, e ali tem bactérias, está tudo normal, porque elas são benéficas. No entanto, elas se multiplicam, elas têm o seu metabolismo, e ao utilizar muito sapato fechado, não ter ventilação e tal, isso pode fazer com que esse cheiro que elas liberem, esse odor desagradável, fique acumulado ali, elas se multiplicam demais e aí fica o que a gente conhece por chulé. Vamos entender isso no decorrer da aula. Então a biologia está presente no chulé, olha que maravilha, a biologia está em tudo que envolve seres vivos, obviamente. Então vamos lá, primeiro, quais são os problemas de ter chulé? Como eu falei para vocês, vou morrer de chulé, né? Não, calma. O chulé é algo desagradável, então constrangimento, baixa autoestima, impactos nas relações. Imagina, a pessoa tá lá num lugar assim, eu não vou tirar o tênis aqui, senão todo mundo vai falar do meu chulé, né? Como se ninguém nunca tivesse. Aí a pessoa fica constrangida, não quer, sabe? Pode ter um impacto negativo nesse aspecto aqui, então gera sim uma baixa autoestima. Mas muita calma, pessoal, né? O chulé não necessariamente, ou quase nunca é associado necessariamente à falta de higiene, mas alguns mecanismos que a gente vai abordar aqui vão fazer com que você elimine esse chulé, tá? Não é nada demais, calma. Eu tô gravando essa aula, uma curiosidade, porque tem pessoas que pedem, professor, eu tô com muito chulé, explica aí como é que a gente elimina o chulé. Então vamos entender isso aí, mas para que a gente consiga eliminar, vamos entender a fundo o que é, vamos entender a ação das bactérias, dos fungos ali presentes. Tá, então causas ou fatores de risco do chulé. O que causa o chulé? Ou o que eu estou fazendo para ter mais probabilidade, mais risco de ter o chulé? Então vamos lá. Primeiro, suor excessivo. Por quê, moçada? A gente sabe que o nosso corpo, nós somos mamíferos, somos repletos de glândulas sudoríparas. Estas glândulas sudoríparas, elas atuam ali para controle de temperatura do nosso corpo, tá tudo bem, ok. No nosso pé, a gente tem glândulas sudoríparas também. Só que ele está suando e você está com o tênis fechado, com meia e tudo mais. Aquilo ali, aquela umidade, favorece a multiplicação dos micro-organismos. Lembrem-se, para um micro-organismo, para qualquer ser vivo que a gente conhece, se multiplicar tem que ter água, tem que ter umidade. Então, imagina que dentro do teu tênis ali tem umidade e está quentinho. Você, claro, tudo fica perfeitinho, um ambiente perfeito para fungos e bactérias se multiplicarem.
Má higiene pode ser um fator? Sim, mas vai falar, professor, então todo mundo que tem chulé tem má higiene? Não, calma, não é isso que eu estou falando, moçada, antes que vocês me entendem mal. Mas se você ficar um mês sem lavar o pé, é um fator de risco. Então a falta de higiene, a falta de banho, a falta de lavar os pés bem lavadinho, entre os dedos, fazer as unhas, cortar as unhas, tirar a cutícula, enfim, essa limpeza profunda nos pés diminui a probabilidade do acúmulo deste odor desagradável, desses fungos, dessas bactérias. Então, como eu falei, a umidade, o calor, a própria genética, existem algumas pessoas que têm uma predisposição maior, até em função de hormônios e tal. A questão das células mortas, porque quando você toma banho, cara, se você mirasse um microscópio potente no seu corpo enquanto que você toma banho, você ia ver milhões de células ralo abaixo. A nossa epiderme, a nossa pele, a parte de fora, que a epiderme é feita de células mortas. Estas células estão sempre se multiplicando e as células mortas vão ali, depois elas vão saindo e tem que vir outras. Senão a gente pede, não põe outra, o que vai acontecer com nós? A gente vai sumir? Não, então tem que ir repondo células. Se você não lava os pés e estas células se acumulam, é matéria orgânica, que também, junto com o calor, com a umidade, favorece a multiplicação das bactérias, que eu vou explicar logo mais como é que elas fazem ali. Então as bactérias, presença de bactérias e presença de fungos, tá? A falta de ventilação, ou seja, sapatos inadequados, muito tempo usando sapatos, ficar o dia inteiro, tênis fechado, tudo isso são fatores de risco, tá? Algumas pessoas que têm hiperidrose, que suam demais nos pés também se tornam um fator de risco, um fator que pode aumentar a chance de ter o chulezinho que a gente tanto não quer. Ok, mas como fazem as bactérias? Vamos entender a biologia. Bactéria é um ser vivo constituído de apenas uma célula. É muito pequeno, é microscópico, você precisa de um microscópio potente para enxergá-los. Ok. Você vê que em uma única célula, ela multiplica, ela se alimenta, ela vive, ela sobrevive, ela interage com o meio ambiente, é uma única célula. Essa uma única célula vai se multiplicar e todo esse metabolismo dessa célula, pela alimentação, pela multiplicação, gera resíduos. Nós não geramos resíduos? Sim. Imagina, por onde o teu corpo está bombeando, fazendo um monte de metabolismo. Cara, se você não mijar e não botar para fora via urina, por exemplo, você acumula toxinas, você não pode. Vou tirar meus 2 rins e ficar a vida inteira sem rim. Não, tem que fazer hemodiálise ou um transplante de rins. Você vive muito bem com um rim só, vive muito bem. Vive muito bem com um rim funcionando pela metade, vive muito bem. Agora, sem nenhum dos rins, não tem como você viver. É um exemplo, por quê? Porque eles pegam esse resquício que faria mal no nosso corpo e eliminam via urina. Ora, uma célula não tem rim, não tem nada disso. O que elas fazem? Ela literalmente põe para fora dela. Então, esse resquício de metabolismo, seja da decomposição, fermentação, etc., que esses micro-organismos fazem, eles se acumulam ali e geram esse fedor. Então, basicamente, o que acontece? Olha para cá. O suor, mais células mortas, mais o calor, mais, enfim, a falta de ventilação, gera proliferação desses micro-organismos, bactérias e fungos, ok? Esses micro-organismos vão liberar gases devido ao seu metabolismo. Esses gases ali acumulados geram um chulé. É muito simples. Obviamente, se você assistir a aula do reino Monera, do reino fungo, a gente explica um pouco mais sobre o metabolismo desses seres vivos. Mas o que vocês precisam saber é disso. Agora que vem a grande pergunta, como é que eu previno? Eu não quero ter chulé. Ou como é que eu trato? Eu já estou com chulé. Lembrando que todo mundo pode ter chulé, todo mundo já teve chulé, todo mundo tem chulé. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas o chulé está presente no nosso pé, põe o pé para lá, pé para cima, pé para baixo, ventila. Umas pessoas vão ter quase nada, outras pessoas vão ter absolutamente demais. Provavelmente por causa disso aqui, dos fatores de risco, uma pessoa não dá bola para nada disso aqui, não lava os pés, não ventila os pés, não põe meia de algodão, não faz nada, tá? Não ventila. E outras pessoas tomam mais cuidado. Sem contar também que eu falei para vocês que a questão hormonal, ou até um pouco da questão genética, há estudos que apontam isso. Só que mesmo uma pessoa que é adolescente, que tem predisposição a ter chulé, pode não ter chulé se tomar os cuidados que a gente vai falar agora. Primeiro, a higiene adequada, lavar o pé toda hora, todos os dias, bem lavadinho, entre os dedos, secar muito bem, cuidar das unhas e tal. Trocar meias, não ficar usando a mesma meia durante semanas, né? Acredito, tem gente que faz. Sapatos ventilados, porque o sapato ventilado, ele favorece que o ar ali dentro se renove, ele favorece que a umidade ali diminua, junto com as meias de algodão, né? Enfim, medicamentos, aqui eu botei até esse asterisco, porque existem medicamentos, aí você tem que consultar um médico, ele faz prescrição desses medicamentos, né? Mas aí, tomar medicamento não, vamos fazer as coisas mais simples, como usar talco ou desodorantes para os pés. O que o talco faz? Tu põe aquele pozinho, tu põe o pé ali, primeiro que ele tem um cheirinho, segundo que ele suga a umidade,
facilitando que o nosso pé se mantenha seco por mais tempo, mesmo com tênis. Então usa o talquinho, não tem problema. Evitar longos períodos de sapato, né? Ah, pessoal, eu tô aqui trabalhando, tô vendo esse teu vídeo aqui, tô com um chulezinho, vou tirar o sapato no meio da sala com todo mundo, porque vou ficar com... Não, calma, né? Tá, o que eu quero falar é evitar longos períodos, mas não precisa agora ficar tirando o sapato no meio. Não, calma, usa o talquinho que já resolve. Também consulta, nada disso está resolvendo, vai, consulte o médico. Vai em algum dermatologista, inclusive, um podologista, alguma pessoa que trabalhe, que mexe nas unhas, que mexe nos pés, que lixa os pés, que faz tudo aquilo, né? Que isso ajuda bastante. Tá, e aí vem impacto na saúde, certo, gurizada? Então é muito simples. Retomando aqui, que isso aqui eu diria que é a parte mais importante deste vídeo. Para você evitar ter um chulé, que é uma coisa que parece... Pô, para mim é tão simples. Pessoal, tem pessoas que não se ligam nisso. Tem pessoas que nunca fizeram essa relação aqui com a presença maior do chulé. Então, se você está assistindo, está com chulé e não faz isso aqui, como eu estou falando, estou com chulé, vou fazer um desafio. Em uma semana tu vai voltar aqui nos comentários e vai falar, o chulé foi embora. O que você vai fazer? Vai lavar o pé, bem lavadinho, né? Pode até passar uma lixinha ali e tal, vai cuidar bem das unhas, bem cuidadinhas. Depois passar bastante sabonete, né? Enxaguar bem, sair do banho, secar bem os pés entre os dedos, certo? Botar um talquinho de leve assim. E se tá frio na tua cidade, põe uma meiazinha, se não tá frio. Fala, professor, tem gente, professor, aqui eu tô usando um chinelão aqui, esse aqui é meu chinelo, tô até de pé descalço aqui dando aula aqui no tapete, né? E mesmo de chinelo eu tô tendo chinelo. Claro, porque embaixo ali, às vezes no lugar muito quente, fica suando esse chinelo de borracha, né? E ali vai gerar o chulé também, mesmo tendo um sapato aberto. Então, óbvio, tem que tomar outros, porque se tu ficar o dia inteiro com o chinelo, daí você vai suar, vai ter chulé também. Certo? Então toma essas medidas aqui, toma esses cuidados, lava bem o pé, põe um talco, se tiver frio coloca meia, se não tiver frio coloca talco até um pouco no chinelo, em uma semana você não vai mais ter chulé. Os sapatos, claro, não adianta, o próprio sapato já vai estar com um cheiro desagradável, né, do chulé, então lave ele também, ou põe bastante talco nele todos os dias, deixe no sol, no lugar arejado, isso vai ajudar demais. Agora, impacto na saúde, veja, em saúde física, o impacto não tem perigo. A pessoa assim, vou ter um problema no meu corpo porque eu tô com chulé. Não. Salvo raras exceções que a pessoa depois acaba de tanto coçar, porque já está com micose, já está com fungo, o pé está todo baleado, ela começa a coçar demais, aí pode vir infecções secundárias, outras bactérias se instalam ali e tal. Aí sim, isso pode ter uma complicação, mas fora isso, o chulé é só o cheiro mesmo, tá? E a presença de fungos e bactérias podem causar infecções secundárias, como eu falei para vocês. Então, veja, se você está com muito chulé, há uma tendência também a você desenvolver frieiras. Frieiras os fungos, algumas espécies de fungos que vão crescer no teu pé, que vão se alimentar, e isso causa muita coceira. Essa muita coceira, que também vai ser evitada tomando essas mesmas medidas, certo? Essa coceira, se a pessoa coçar demais, vai lesionar a pele. E ao lesionar a pele, você pode ter as infecções secundárias. Tá bom, gurizada? Agora, é um vídeo bem curto mesmo, relacionando a biologia, mas tudo está relacionado, moçada. Quando a gente conhece, quando a gente estuda, isso faz parte da nossa vida, né? O que a gente quer para a vida? O conhecimento, pessoal. Pô, coisa boa conhecer as coisas, ver as coisas com os olhos de quem está entendendo aquilo. Ninguém nasce entendendo tudo, a gente vai aprendendo. E no mundo que a gente vive, de tudo muito rápido, tudo assim, rápido, a gente não para refletir, a gente não para estudar profundamente uma coisa, a não ser que tem uma prova. Não, poxa, olha que interessante. Se você está assistindo esse vídeo aqui até o final, fala, olha que interessante, professor. Eu nem tenho chulé, nem tenho interesse, nem tinha procurado esse assunto, estou aqui no final do vídeo, discutindo que, um assunto tão simples que eu nunca parei para pensar o que é o chulé e como eu evito, até porque as pessoas, quando têm o conhecimento, podem também ajudar as demais pessoas. Então tu vê um amigo que está com chulé, não fala, sou chulézento, não sei o que, não, chama para o canto, fala, fulano, aqui tô vendo aí que tá com um chulezinho, em particular, né, sem bullying, sem nada, fala, sabe como tu evita? Tu quer uma ajuda aí? Estudei lá, aí dá as dicas para essa pessoa, você tá propagando bem, Agora, existe assim, é que nem a pessoa tá com mau hálito, né? Se a pessoa tá com mau hálito, todo mundo pode ter mau hálito, também a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas se você é amiga, próximo dessa pessoa, puxa para um canto e fala, poxa, põe uma balinha aí, vai lá escovar os dentes, porque a pessoa às vezes não se liga que tá. E um toque de um amigo, de uma pessoa próxima, não é ofensivo. Ofensivo é falar, seu mau hálito na frente de todo. Não, agora se dá um toque, a pessoa vai, ganhar confiança, fala, que legal, porque eu tô aqui, sabe, horas e horas conversando com um monte de pessoas e nem percebi que eu estava com mau hálito. Uma pessoa amiga me deu um toque. Então dá o toque de chulé, dá o toque da asa, dá o toque do hálito, isso é sempre muito importante. Ok, pessoal? E como eu falo que o conhecimento, aqui só uma finaleira do vídeo, sabe que
professor Samuel Cunha tem uma plataforma de biologia completa. Então, se você está estudando aqui e fala, chulé cai no vestibular, não diretamente, mas ele pode ter uma relação numa questão de vestibular. Então, nós temos uma plataforma de biologia com todo o conteúdo de biologia, todo o conteúdo de apoio, tá? A descrição, aqui na descrição vai estar o site bonitinho. Acessa lá, gurizada, acessa lá que faz parte da nossa formação. Então, se você for fazer vestibular, for fazer Enem, estiver no ensino fundamental, ensino médio, que é reforço universitário, tudo nós temos esse conteúdo lá como reforço. Fica o convite para você conhecer a plataforma professorsamuelcunha.com.br. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço, vamos lavar o pé.